nome do Eterno, ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Afinal de contas, todos nós fomos feitos para a sua glória, todos nós fomos criados à imagem e à semelhança do Altíssimo. Logo, todos nós nascemos para glorificar o seu nome. Toda criatura, todo homem que ele anda pelo seu próprio caminho e ele não escolhe, ele não opta por servir, por adorar o Criador, a sua vida será triste. Embora ele possa fazer essa opção, embora até pareça que ele possa fazer essa opção, mas a sua vida será sem propósito. Todas as vezes que cada um de nós escolhemos dedicar as nossas vidas ao Criador, o Pai, ele pode glorificar o seu nome e então há o reflexo da sua glória aqui na terra, através dos seus filhos, através das nossas vidas. Eu sou grato ao Eterno por causa disso. Quero então agradecer ao Pai Celeste por essa oportunidade de estar transmitindo a sua palavra, porque isso é algo muito sério, é uma grande responsabilidade. Muitas pessoas pensam que isso aí é uma espécie de promoção, ou uma espécie de brincadeira ou promoção, mas passa-se longe disso, é uma grande responsabilidade. Seja lá qual for o tamanho da congregação, na verdade, isso aí é apenas para os nossos próprios olhos, mas não é para os olhos do Criador, porque cada alma, ela possui uma grande importância. Então, quero agradecer ao Pai por essa oportunidade e também ao nosso moderador da congregação, da Terceira Igreja Batista aqui em Saracuruna, por essa oportunidade, porque ele é usado por Deus, porque o Dr. Jean, ele nos convidou. Então, eu também quero agradecer ele, sua esposa. Eles realmente, é aquilo que ele falou, eles realmente são uma bênção para nós. Nós gostamos muito deles, nós conhecemos essa família, Jean, sua esposa, na verdade, seu pai e a sua mãe, há bem mais tempo, Então, eu louvo a Deus pela vida dele e agradeço ao Dr. Jean, que foi usado por Deus para que eu fosse apresentado ao nosso irmão, para que tivesse aqui essa oportunidade. Então, obrigado, Dr. Jean, obrigado também ao nosso irmão, ok? Dito isso, meus amados, vamos às Escrituras, vamos à palavra do nosso Pai. Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, ela se encontra do versículo 1 até o versículo 13, mas nós vamos ler apenas o versículo 6, que diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Vamos orar nesse momento. Precioso Pai, eu te agradeço pela tua palavra que foi lida aos nossos corações. Fala aos teus filhos nessa noite. Eu oro nesse momento agora, edifica os teus filhos. Eu oro nesse momento no nome do teu Cordeiro e te agradeço. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, veja bem, parábola das 10 virgens. O que é uma parábola? É um ensino passado pelo Cordeiro, a fim de que nós possamos entender mais a respeito das coisas do reino dos céus. Como é que nós podemos entender melhor sobre as coisas espirituais? Você gostaria de entender mais sobre coisas espirituais? É isso que eu sempre busco há mais de 35 anos, quando me converti em 1988. Enquanto eu estou aprendendo sempre das Escrituras, enquanto eu estou caminhando, sempre entender sobre as coisas espirituais e procurando ler as Escrituras. Então, quando o Cordeiro, ele passava parábolas, nem todo mundo conseguia entender. A parábola não era uma revelação para todo mundo, foi ele mesmo que disse isso aí, mas ele disse que os seus discípulos, os seus filhos, iriam entender. Então a parábola vai revelar o quê? Ela vai revelar detalhes e pormenores do reino dos céus. Não é o que diz o versículo 1 aqui, ó? O reino dos céus será semelhante, é semelhante. Então, quando eu quero entender o funcionamento do reino dos céus, a aplicação das coisas espirituais, eu também posso observar a parábola, porque são histórias que contêm ensinamentos ali. Então aqui o Cordeiro, ele está passando para nós, meus amados, a respeito da história de um casamento aqui, ó. Eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito já que foi falado aqui a respeito do casamento, porque tem gente que confunde, muitos pregadores se confundem nesse ponto aqui, Na verdade, quem são? Quem é a noiva, na verdade? Tem gente que diz, a noiva, a igreja, são as 10 virgens, é representado aqui como as 10 virgens, mas na verdade a noiva não está aparecendo aqui, porque as 10 virgens são apenas a comitiva que acompanha a noiva. O noivo está aparecendo, a noiva não está aparecendo.
essas 10 virgens aqui, na verdade elas são as damas de honra, que naquela época, ainda hoje em países conservadores, existe casamento assim. Então, na Mishnah dos judeus, que contém vários ensinamentos antigos, que era passado assim, de ensinamento oral, na Mishnah hebraica, conta-se que o casamento antigo, como eu disse para os irmãos, ainda em muitos países conservadores, é feito o casamento dessa forma. O casamento, ele se inicia no noivado. Então, duas famílias prometiam os seus filhos em casamento. Então, aquele casamento ficava programado para ser consumado daqui a um tempo, 1, 2 ou quem sabe 3 anos. E durante esse tempo, meus amados irmãos, o noivo, a fim de que ele preparasse melhor as coisas, né, sua casa, tudo mais, ele pudesse preparar melhor, ele passava a ter o direito de fazer uma viagem, se isso fosse necessário, de 1, 2 até 3 anos. Então, o noivo, após ter sido feito a promessa de casamento, né, entre os dois jovens, sendo que a família do noivo, ela tinha que pagar o dote naquela época. Eu acho que hoje em dia deveria ser feito dessa forma, pelo menos mais ou menos dessa forma, né? Mas vamos deixar de lado isso aí. As coisas teriam mais compromisso, as coisas elas seriam mais firmadas e os casamentos seriam mais duradouros, ou pelo menos eles seriam indissolúveis. Mas vamos voltar lá no ponto, né? Então, o noivo, ele tinha o direito a viajar, a ficar longe até 3 anos. Então, quando o noivo ele voltava, ele enviava o anúncio para a família da noiva, dizendo: olha, o noivo está voltando, e a data daquele casamento, ela estava mais ou menos marcada. Então, o noivo estava para regressar, e era costume que isso aí fosse uma espécie de surpresa. Eles sabiam o dia, mais ou menos, mas eles não sabiam a hora, como está no texto aqui. Então, quem são essas 10 virgens aqui, meus amados? Quem são essas 10 virgens? Na verdade, elas estão sendo representadas como a igreja. Essa parábola aqui é para quem? Tem pregadores que dizem que essa parábola aqui não é para a igreja. Dizem que essa parábola aqui, ela é para os judeus, mas na verdade essa parábola, ela é para a igreja do Cordeiro, ela é para mim. Essa parábola, ela é para você, ela é atual, é uma mensagem de despertamento, é uma mensagem de vigilância. Qual é o foco dessa mensagem aqui? O foco dessa mensagem é despertamento, é vigilância. Significa que o tempo está próximo, meus amados. Como eu disse para os irmãos, o noivo, ele poderia ficar 3 anos fora, no máximo, né? Aproximadamente no máximo. E quando ele voltava, a noiva e a sua família sabiam que o noivo estava próximo de voltar. Então elas ficavam preparadas, a noiva juntamente com as suas damas. E elas tinham o que naquela ocasião? Elas tinham as lâmpadas, elas tinham o porte das lâmpadas, porque a chegada do noivo geralmente era mais tarde, para fazer aquele suspense, né? Para fazer o casamento, aquele evento ficar bem emocionante, né? Então as damas carregavam as suas lâmpadas. O que significa as lâmpadas? O que representam essas lâmpadas aí? A lâmpada, ela deve ser carregada pela igreja. A lâmpada representa o que, meus amados? É algo para trazer luz, é algo para iluminar o caminho. Senão, aquelas damas, elas iriam tropeçar durante o cortejo nupcial. A igreja precisa também de lâmpada para caminhar. Igreja que não tem lâmpada é uma igreja que não consegue enxergar onde está pisando. Igreja sem lâmpada é uma igreja que vai aceitando heresias lá de fora. Quantas heresias, meus amados, quantos ensinamentos errados, quantos falsos profetas e pessoas saindo da igreja para trocar um alimento sólido e uma doutrina firme das escrituras para estar correndo atrás de movimentos lá fora. Meus amados, eu não estou aqui para ficar apontando o erro disso ou daquilo outro, mas eu sei que as escrituras estão mostrando para nós que nós precisamos ter essa lâmpada. Davi, então qual é essa lâmpada? Essa lâmpada representa a palavra, representa a escritura, que ela é pregada para nós, que ela está no coração de cada crente. Cada servo do Altíssimo precisa dessa porção da palavra, e essa porção da palavra, ela vem através de uma revelação. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós somos fervorosos em buscar o Criador, em andar em comunhão uns com os outros, sabe o que vai acontecer, meus amados? Melhor
há a revelação da palavra. Melhor a sua lâmpada está acesa. Davi, e como eu posso ter essa lâmpada na minha vida acesa, para que eu possa caminhar? Você lembra das escrituras, o que diz lá no livro de Salmos? O Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer sempre estar caindo, sempre tomando decisões erradas que te causam dor, prejuízo e dano e perda de tempo? É claro que não, mas quando você tem a revelação das escrituras na sua vida, o Pai pode mostrar para você o caminho nas áreas espirituais, caminho nas decisões de trabalho, o caminho que você deve tomar nas decisões sentimentais e emocionais de relacionamento, tudo, até mesmo as palavras que você precisa proferir, que você vai falar para as pessoas. Tem gente que não tem sabedoria para falar, meus amados. Tem gente que abre a boca e fala besteira. Eventualmente eu assisto um palestrante que ele diz, ele é um médico, mas dá palestra sobre outros assuntos também. Então ele fala assim, né? Enquanto o indivíduo não abriu a boca, ninguém sabe o que ele é. Se ele está calado lá, então ninguém sabe quem ele é, se ele é inteligente, se ele é ignorante ou não. Mas a partir do momento que você abriu a boca, você começou a falar alguma coisa, as pessoas vão notar. Se você é ignorante, vão notar. Se você é uma pessoa sábia, vão notar se você é uma pessoa educada ou não. Meu amado, nós precisamos de sabedoria para colocar as nossas palavras. Precisamos de sabedoria do alto, do céu, do Altíssimo, para fazermos uso das nossas palavras com os nossos entes amados, dentro da casa do Cordeiro também, no nosso local de trabalho. Tem pessoa que deixa de ganhar uma promoção que eu estou dizendo nem apenas você ser promovido, mas você se manter no seu trabalho, ou alguma coisa assim parecida, porque fala besteira, fala palavras que podem ofender as outras pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que ficar por aí massageando o ego das pessoas, não, meus amados, mas quando você tem sabedoria, o Pai Celeste colocará cada palavra e vírgula na sua boca, e você verá que isso aí vai trazer bênçãos e promoções para a sua vida. E quem quer ser derrotado? Ninguém. Você não foi chamado, já adianto para você, eu não vim aqui para trazer uma palestra para você motivacional, de forma nenhuma não. Eu vim aqui como um servo, me dá licença do uso, eu falo isso humildemente, mas como um profeta do Criador, para trazer uma mensagem para o seu coração, que pode mudar a sua vida se você abrir o seu coração. Vim aqui para trazer uma palavra, que essa palavra vai te fortificar, vai te alertar, vai te despertar. Hoje é apenas o primeiro dia da semana, amanhã é segunda, terça, a semana vai se iniciar. Se a tua semana for boa, a sua vida será boa. As pessoas perguntam assim: como é que foi a tua semana? Foi ruim, minha semana não foi boa não. Na outra semana pergunta: como é que foi a tua semana? Péssima, foi muito difícil. Na outra semana pergunta: como é que foi a tua semana? Só luta, meu irmão, só prova, só luta e prova. Se a tua semana é ruim, a sua vida é ruim. Mas se o Pai Celeste, se o Altíssimo abençoar a sua semana, eu sei que haverão provas, mas diante de cada prova, diante de cada mar vermelho, posso assim dizer, haverá um mar vermelho que vai se abrir diante de você. Essa é a promessa do Pai para você. No mundo você vai ter aflições, mas ele disse também, mas a mesma escritura que disse, no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Ele não disse, fique desanimado, fique cabisbaixo, fique sempre olhando para trás, não tenha coragem. Não foi isso que as escrituras disseram para nós, foi, meus amados? Foi isso que a escritura disse? Não, o próprio Cordeiro disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você está me seguindo, você está debaixo das minhas asas, mas eu estou te dando vitória. O inimigo vai se levantar contra você, mas eu vou abrir o mar vermelho, eu vou te dar vitória. Quando o inimigo lançar uma seta de enfermidade, eu prometo a cura para você. A dor vai vir, mas em seguida virá a cura sobre a sua vida. Você vai abrir a notícia de manhã, na segunda você vai ouvir notícias de crime, notícias de violência, que vão fazer você ficar com medo. Mas a mesma escritura, ela também disse para nós, pelo menos 366 vezes, uma para cada dia do ano, até quando o ano for bissexto, a escritura diz, ela leva a expressão, a locução, não temas, eu sou contigo. O Pai está prometendo para você, quando você olhar a notícia de manhã no celular, fizer assim,
e estão roubando, e está difícil, e o ladrão, e não sei o que, e isso, aquilo, outro, mas o Pai está dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Pai, direi do Criador, direi do Altíssimo, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, o meu socorro. Ele está dizendo isso para você hoje. Você pode confiar, você pode sair seguro, com aquela fé segura de que o Pai vai proteger você. Se a lâmpada, ela representa a Escritura, que é a palavra, como eu faço para a minha lâmpada ficar ativa? Porque a Escritura na vida do crente, ela é algo usual. A Escritura na sua vida é algo que tem que estar ativo. Você não pode dormir. Eu já fui lá na frente e aceitei o Cordeiro, eu já tenho ele no meu coração, então está tudo bem. Aí a pessoa fica apenas em casa e ela não se esforça. Eu vou num culto eventualmente, está tudo bem. O ladrão da cruz, ele acreditou naquele último momento e ele foi salvo. Para ele as coisas funcionaram dessa forma, mas para nós que estamos aqui, e se você pretende ter uma vida longa, isso se o Cordeiro não voltar antes, que nós não sabemos o dia e nem a hora, você precisa a cada dia renovar a sua fé, renovar a sua força na presença dele. Como? Amados irmãos, aqui diz nas Escrituras que eram 10 virgens. Por que 10? O Cordeiro deixou para nós aqui essas 10 virgens aqui. Elas não são a noiva, ok? Elas não são a noiva, não confunda isso. Essas 10 virgens aqui, elas são as damas da noiva. Elas vão fazer o cortejo com a noiva, porque quando o noivo apontar de longe, porque elas não sabiam que hora era, que hora é. Inclusive o noivo, ele ia na casa da noiva, havia aquele acordo de casamento, como eu disse para os irmãos, e ele podia então ficar 1, 2 ou 3 anos fora, para preparar as coisas. Qual é o homem que vai se casar, ele não prepara as coisas? Nós temos que ter as coisas da nossa família organizada. Você que é homem, você que é pai de família, você precisa cuidar da sua família, você precisa trazer a sua família para a casa do Pai, né? Sabe, meu amado, eu vou deixar ela do jeito que ela quiser, vou deixar meus filhos fazerem o que eles quiserem. Não, meu amado, você é o homem da casa, rapaz. Você é o homem da casa. Você não é um ditador, ok? Quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo para você ser um ditador, não, né? Mas você, com a posição de um homem da casa, você tem que conduzir a sua família na presença do Criador. Você tem que conduzir a sua casa, a sua família na presença, nos passos do Altíssimo. Venha para a casa do Pai, venha orar, venha buscar, faça culto doméstico. Quando tiver reuniões de oração, você deve participar. Leia as Escrituras junto com a sua família. Isso vai fazer com que a sua lâmpada, a lâmpada que está dentro de você, dentro da sua vida, ela se mantenha acesa. Por quê, Davi? Eram 10 virgens, ok? Lembra-se, 10 é um número, né? Ok? 1 é o número da unidade. O Cordeiro disse: eu e o Pai somos o quê? Somos 2, que ele falou? Não. Eu e o Pai somos 3. Não, ele falou: eu e o Pai somos 1. Então, 1 é o número da unidade, 2 é o número do companheirismo, 4 é o número da terra, né? 4 ventos, 4 cantos da terra, 5 é o número da graça, assim vai, né? 6 é o número do homem, sabia? 3 é o número de coisas completas, né? Por que o número, isso não está dentro do assunto, eu vou só abrir esse parênteses aqui, tá? Por que o número do anticristo é 666, 666? Porque 6 é o número do homem, então 6, 6 e 6, né? É uma completa imperfeição, né? É um homem manifestado aqui, que ele vai ter o Espírito, um homem que ele vai possuir uma autoridade política. Na verdade, eu penso, né? Eu penso que esse homem, ele já exerce autoridade política, ele já é um político que já está vivo. Eu penso assim, ok, irmãos? Estou passando aqui, não vim aqui para dar minha opinião, mas eu acredito que esse homem, ele já está em exercício, ele já está em atividade, segundo diz em Tessalonicenses, né? O anticristo, ele já está operando, o seu espírito já está operando. Eu penso que ele já é um homem que já está em atividade, mas a sua função, ela só vai começar a ser exercida só na grande tribulação, ok? Então o anticristo é o que? 666. 6 é o número do homem, o número da imperfeição. 7 é o número de Deus, porque ele é o número das coisas completas ou perfeitas, ok? E 10 é o número de uma plenitude, o número de uma plenitude. Então
toda a igreja do Cordeiro, porque ela é também um corpo, existem pessoas que estão vigilantes, elas têm um azeite. Davi, por que você está dizendo que essas 10 virgens aqui, elas são a igreja? Porque a parábola, ela é para a igreja, ela é uma parábola de despertamento. Nós vemos nas escrituras lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele comparando o relacionamento de Cristo, que é o Messias, o Machia, com a igreja, ok? Eu já vi também, meus amados irmãos, meus amados e dignos irmãos, eu também já vi pregadores dizerem assim, né? Eles falam bonito, eles vêm dizer assim, não, porque no hebraico diz isso, aquilo, outro, engambela o povo e diz assim, né? Sabe, a noiva aqui na verdade não é a igreja, a noiva é Israel. Não, meu amado, a noiva ela não é Israel, ok? Veja, na parábola da figueira, nós vemos que o Cordeiro, ele antecipou ali, dizendo, na parábola da figueira, né? Está lá em Lucas capítulo 13, do versículo 6 até o versículo 9, lá no finalzinho da parábola, que ele disse assim, olha, todas as vezes que eu vou comer um fruto dessa figueira, ela nunca tem fruto nenhum. Estava se referindo a Israel, estava se referindo àquela nação que está lá, ok? Existe um motivo, não quero sair do assunto, mas isso também está anexado. Existe um motivo para, durante esses 2000 anos, Israel passar por tanta provação e tanta luta como eles passaram. No ano 70, quando o templo foi destruído, e finalmente quando os judeus pensaram assim, não, vamos fazer alguma coisa, vamos se libertar, e no ano 73, na guerra de Massada, eles fizeram a última revolta, foi quando os romanos, eles foram lá, e eles acabaram com a revolta, né, dos judeus. Então ali, Israel foi totalmente cortada, né? Na parábola que eu falei para vocês, Lucas capítulo 13, no finalzinho, diz assim, né? E se der fruto ficará, e se não, depois mandará cortar. A figueira, ela ficou inativa durante esses 2000 anos aí, ó. Vocês acham que teve o holocausto, aqueles 6 milhões de judeus que foram mortos ali, vocês acham que isso aí foi só por causa da perseguição? Porque eles eram povo de Deus? Foi porque eles rejeitaram o Messias. O Messias precisava morrer para pagar pelo meu e os seus pecados, mas não precisava haver aquela rejeição de toda a nação. Os fariseus e os saduceus rejeitaram o Messias, até colocaram outro nome nele, não quiseram chamá-lo pelo mesmo nome original no hebraico, aí foram lá e colocaram o nome de Yeshu. Yeshu significa, né, que o seu nome seja esquecido. Aí depois houve uma atualização, colocaram uma letra hebraica, né, no final, que tem um som de A, Yeshua. A palavra Yeshu significa, que foi colocado pelos judeus, ok? Significa que o seu nome não seja mais lembrado. Yeshua, a letra hebraica que ficou no final, e nunca mais seja lembrado, que seja esquecido eternamente. Então os judeus, na tentativa de fazer com que o nome do nosso Messias, do Cordeiro, ele fosse esquecido, eles mudaram o nome do Cordeiro, eles puseram um outro nome, eles ficam mantendo esse nome. Davi, então, o que a igreja precisa fazer? A igreja, ela precisa, além de ter as suas lâmpadas, ela precisa ter o azeite. Davi, o que é o azeite? O azeite é a unção do Espírito do Eterno nas nossas vidas. É o Espírito Santo que tem na vida de cada crente. Todo crente verdadeiro, Davi, todo crente tem um Espírito Santo? Todo crente tem, meus amados. Todo crente verdadeiro, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele possui o Espírito do Eterno na sua vida, ele possui o Espírito Santo. Mas muitas vezes o crente, ele não permite que esse Espírito trabalhe. Ele tem o Espírito Santo, mas ele não permite que esse Espírito trabalhe, porque veja bem, eram 10 virgens, estava se referindo a todo o corpo do Messias, todo o corpo de Cristo, ok? Porque 10 é um número de coisas completas e totais, mas 5 delas eram o quê? Prudentes, e outras 5 eram o quê? Imprudentes, nécias, ou no linguajar melhor, para entender melhor, estúpidas. Por quê? Davi, você está querendo ofender essas virgens aqui? Não, é a tradução que diz isso. Elas eram imprudentes, estavam sendo estúpidas. Por quê? Elas tinham a lâmpada, mas elas tinham uma porção limitada de azeite.
elas não estavam em outras palavras, né? É como os crentes hoje, que eles fazem apenas o trivial. Eles estão servindo ao Criador, eles vêm à igreja, muitos vêm à igreja também, mas os olhos deles estão aonde? Os olhos deles estão sempre no mundo, nas coisas terrenas. Eu não estou dizendo que você não tem que casar, não tem que trabalhar, não tem que se esforçar, não tem que estudar. Se você tiver que fazer tudo isso, meu amado, faça, estude, faça o seu trabalho, seja o melhor profissional na área em que você trabalha, dê exemplo, seja a luz aonde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade. O cordeiro está para voltar, então eu não vou estudar. Não, você não sabe o dia nem a hora. Estude, faça sua faculdade, mas não deixe de manter os seus olhos nas coisas espirituais. Não deixe de andar na presença do Altíssimo. Quando nós buscamos a presença dele, isso aí faz com que o nosso azeite venha a ser sempre aumentado. Quem quer ter o seu azeite aumentado na sua vida aí? Como é que nós podemos aumentar esse azeite aí? Dessa forma, Davi, esse azeite tem que ser aumentado? Sim, ele precisa ser aumentado na vida de cada um de nós, na vida de cada um de nós. O azeite daquela irmã ali, está cheio. Não se preocupe com o próximo, se preocupe com você mesmo, porque a salvação, ela é individual. Por isso que você é chamado indivíduo, porque você é um ser individual. O Pai vai tratar com vocês individualmente. Que luta você está passando? Que problema você está passando hoje? O Pai tem uma vitória, tem uma solução para a sua vida. Talvez, se isso estiver demorando muito, ou você tem sido imprudente, ou o Pai está trabalhando o seu caráter, a fim de te aperfeiçoar. Então eu dou uma dica para os irmãos aqui: quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, em vez de você murmurar e reclamar e dizer: quer saber de uma coisa? Estou um tempo na igreja, mas o problema não se resolve, vou parar de ir. Irmão, por que você parou de vir na igreja? O irmão foi lá, fez a visita e a pessoa não veio, não quis vir. Irmão, porque eu estou desanimado, porque eu estou passando por uma luta, um problema, isso não se resolve, sabe, a minha vitória não chegou. Se você está passando por um problema hoje, continue louvando o nome dele, continue exaltando o nome do Altíssimo, o nome do Eterno, porque a sua vitória está próxima, ela está para chegar. O Pai está preparando para você o melhor, e no momento dessa luta, o seu caráter está sendo aperfeiçoado. Se você chegar do outro lado, se mantendo fiel nos momentos difíceis, quando a sua prova passar, a sua bênção será muito grande, e as pessoas verão que realmente o Pai estava com você em todos os momentos. Então, Davi, o que é o azeite? Porque 5 tinham azeite, todas elas tinham, sabia, irmãos? Mas 5 tinham azeite sobressalente. Olha, chegou o noivo, sabia que todas elas, sabiam que as 10 pegaram no sono? Não olha lá agora não, para não perder tempo. O versículo 5 fala assim, e tardando o esposo, quem é o esposo? É o verso 5, né? É o cordeiro. Tosquenejaram todas, olha aí, que perigo, hein? E adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Aí as 5 imprudentes, elas tinham reserva apenas temporária, e nos empresta do seu azeite. Não, senão vocês vão ficar sem, e nós também. A unção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela não tem como ser dividida. Mas quando eu estou num culto como esse, a graça do Criador que está sobre a vida de cada um aqui, é como se ela fosse repartida. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Como é que funciona isso, irmão? Se você ficar em casa lá com os braços cruzados, aí você fica lá sozinho, sabe? Mas tem irmão que ele tem mais sabedoria do que o outro. Tem irmão que ele tem, ele é mais paciente do que o outro. Tem irmão que ele tem mais, e por aí vai. Então, quando você está num culto junto com outros irmãos, tanto as nossas imperfeições, elas são niveladas, são ajudadas, quanto também a bênção de outra pessoa, a graça que está sobre a vida de outra pessoa, ela é compartilhada conosco. Davi, onde é que está isso aí na escritura? Onde é que está? Pode ver lá em Provérbios, uma delas: quem anda com um sábio se torna sábio. Foi eu que inventei, não, está lá em Provérbios. O homem que anda com um homem violento, o homem iracundo, se torna igual a ele, está em Provérbios. Se você andar com uma pessoa violenta, daqui a pouco você está querendo fazer a mesma coisa. Se você andar com um fofoqueiro, você acaba fazendo a mesma coisa. Então, meus amados, vamos andar em comunhão uns com os outros, vamos orar pela congregação.
ok? As coisas, digo para os irmãos, para terminar e concluir, as coisas irão para o lugar, tanto na sua vida, na sua família, quanto também nessa igreja. Não se preocupe. Quem pode dizer amém? Desculpe estar solicitando o teu amém, mas é só para você confirmar, ok? As coisas que você acha que ainda não foram para o lugar, fique tranquilo, tranquilize, fique em paz. O Pai está a par de tudo e Ele está cuidando de cada um de vocês. Vocês são a menina dos olhos do Criador dos céus e da terra. E Ele está preparando o melhor para vocês, está preparando o melhor para essa igreja, para essa Grey. Não fiquem preocupados com nada, Ele está cuidando de vocês. A única coisa que temos que fazer é nos mantermos em comunhão uns com os outros. Não fale mal do seu irmão, ok? Ore pelos irmãos, e faça isso como o irmão falou. Vamos orar, irmão fulano, A, B, C, estão doentes, outro irmão está desanimado. Ore pelo seu irmão, não fale mal. Eu me lembrei agora, né? O pai me fez lembrar agora de uma história que aconteceu. 3 pastores, né, eles estavam de folga no mesmo dia. Então eles combinaram de ir pescar juntos. Então eles foram pescar juntos. Aí um deles fez a seguinte proposta: olha, irmãos, para nós podermos resolver as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, a Escritura diz que nós devemos contar uns para os outros os nossos problemas, a fim de que nós possamos vencer as nossas fraquezas. Aí eles concordaram, né? Aí um deles foi e falou assim: olha, eu tenho um problema com jogos, mas ninguém pode saber, viu, irmãos? Os irmãos da minha guerra não sabem. Eu tenho um problema com jogos. Eu entro nesses sites de aposta e começo a fazer aposta e perco o meu dinheiro. Aí eles ficaram assim: que isso, rapaz? Agora você. Aí o outro disse: olha, eu tenho um problema com fraude, eu tenho uma grande dificuldade de pagar os meus impostos e pagar as minhas contas. Aí os outros ficaram assim: é mesmo, rapaz, que isso? Aí o último ficou calado, né? E os outros 2 falaram: não, agora você vai falar agora, nós falamos, você tem que falar agora. Aí ele ficou calado assim: fala, rapaz. Ele falou: o meu problema, irmãos, é fofoca. Eu mal posso esperar para sair desse barco aqui, meu irmão. Então, meus amados, nós não devemos falar mal da vida uns dos outros, ok? Se você souber de um problema de um irmão, procure poupá-lo. Eu não estou dizendo para você esconder o erro dos outros, ok? Mas para você não ficar falando mal do seu irmão, ajude, ore. Se você contar uma dificuldade de alguém, fale isso, mas no intuito de ajudar. Vamos estar orando, a vitória vai chegar para todos nós. Vamos então ficar alertas, não vamos ficar adormecidos como essas 10 virgens aqui, que eram imprudentes e não tinham a porção de azeite. Essa igreja terá azeite sobressalente, porque na hora que o noivo chegar, que nós não sabemos que hora essa será, para que possamos estar de pé diante do Filho do Homem e escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Que coisas? Estão achando que está ruim? Vai piorar. Não estou dizendo isso para colocar medo nos irmãos, mas na grande tribulação as coisas vão de piorar. Mas se você tiver azeite sobressalente na sua vida, você vai escapar, ok? A igreja vai escapar, porque o noivo não vai deixar a sua noiva passar pela grande tribulação. Eu vou ficar por aqui, eu deixo essa palavra do Pai aos corações dos irmãos. Eu fico por aqui e agradeço ao nosso irmão por essa oportunidade, ao Dr. Jean também, que nos convidou, ok? Amém, Pai?